aquela coisa de sempre, né? Para o Lanús, esse confronto, os 2 jogos, é o que de mais importante tem no ano. Ele é o campeão da Copa Sul-Americana, derrotou o Atlético Mineiro. No ano anterior, ele foi eliminado na semifinal pelo Cruzeiro. É um time que sempre chega bem nessas competições. Foi vice-campeão em 2017, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, eliminando o River Plate no caminho da decisão. É um clube que eu conheço lá, já estive lá, um clube bem organizado. Lanús é o sul de Buenos Aires, mas na região metropolitana de Buenos Aires. A comunidade, como é muito comum na Argentina, a torcida local ali realmente torce para o time. Então tem uma torcida aguerrida lá, no estádio lá Fortaleza, faz pressão. O Flamengo vai ter que lidar com isso tudo. Agora, é um time muito inferior ao time do Flamengo. Não vence há 3 jogos, empatou 2 partidas e perdeu para o Independiente na sexta-feira. Vai jogar agora, provavelmente não vai jogar no final de semana, deve ter o jogo adiado para jogar só na outra quinta. Lá na Argentina, isso é uma coisa que eles têm lá que a gente não tem aqui. O time está numa competição internacional, dá-se toda a condição, adia jogo e tudo. Não, você vai jogar, está representando o país. Então, não vão. Aqui é o contrário, né? O Botafogo, que a gente citou há pouco, quando foi campeão da Libertadores, puseram o jogo contra o Palmeiras, a decisão de campeonato praticamente, na terça-feira, na quarta tinha que estar na Argentina, para sábado decidir com o Atlético Mineiro. Puseram da terça. Em São Paulo, o Botafogo nem pode ter nem teve o aerofogo, Isso. porque ele saiu de São Paulo para a Argentina, não teve nem como sair do Rio de Janeiro e a torcida ir lá no aeroporto se despedir. Uma grande sacanagem, né? Não tinha data. Se vira, CBF. Pô, o campeonato desceu. Do Botafogo, esse negócio foi uma coisa heróica. Heróico, ainda jogou a final título, com 10 homens. Foi uma exatamente. expulsão com segundos de jogo. Né? E tinha que vencer o Palmeiras para ser campeão, para tentar ser campeão, como foi. E venceu, dentro do Allianz Parque. Então, aqui, lá é o contrário. Então, o Lanús está todo mobilizado para esse jogo. É um jogo que torna-se perigoso. Eu acho que os últimos resultados não servem de parâmetro, porque a mobilização para esse jogo é outra. Se eles ganham a Recopa, o ano está salvo. Pô, ganhamos do Flamengo, o time mais rico do continente, o campeão da Libertadores. Um abraço. O Racing ano passado foi mais ou menos assim, quando ganhou do Botafogo. Então, é um título importante para essa equipe, adversária do Flamengo, que por sua vez também está numa situação muito confortável no calendário agora. Porque ao passar pelo Botafogo é pegar o Madureira. Todo respeito ao glorioso tricolor suburbano, uma coisa é você enfrentar o Vasco, Fluminense ou o Botafogo, no Campeonato Carioca. A outra é o Madureira. Claro. Que você vai enfrentar um clássico, uma outra cobrança. Então, fica igual. Mais próximo ali, o time não é tão bom quanto time muitas pior. vezes. Você pegar um Fluminense, que sempre bate de frente com o Flamengo, o Vasco tem perdido, mas o Vasco é o Vasco, pô, não é o Madureira, é diferente. É um clássico, você tem que encarar de outra maneira. Fluminense e Vasco vão se bater. O Flamengo pega o Madureira. E com uma coisa vergonhosa, né, que já aconteceu também aqui em São Paulo, que é a inversão de mando de campo. Para que tem Campeonato Carioca se Madureira e Flamengo vai ser do Maracanã? Madureira e Flamengo tinha que ser em Conselheiro Galvão, no campo do Madureira. Quantos cabem aqui? Cabem 3 mil pessoas, são 3 mil ingressos. Cabem 5 mil ingressos. Ou então que fosse num outro campo. Mas não no Maracanã, que é o estádio de São Januário, que for, sei lá onde, outro lugar. Não tem cabimento. O Madureira fez um acordo, ele quer renda. Aí vai jogar no Maracanã, quer dizer, meio que já joga a toalha. Eu vou perder mesmo, Isso. Parece que esse é o seu pensamento. E eu vou de olho na renda. Então vou jogar no Maracanã. Essa inversão de mando de campo, do ponto de vista esportivo, torna ainda mais nonsense a realização do campeonato estadual nos tempos atuais. E tem gente que fica arrancando os cabelos por conta do estadual. Gente, não dá para levar esses campeonatos tão a sério. Não dá para levar. Para pensar. Semifinal, Flamengo mandou 2 jogos, ambos no Maracanã. Quer dizer, é uma vergonha. Pô, como é que a federação permite isso? Fala, não, Madureira, você vai jogar em outro lugar. Maracanã, onde o Flamengo manda os jogos dele. Uma coisa é o Vasco e o Fluminense entrando em acordo. Até agora o Vasco e o Fluminense está com o local indefinido, né? Digamos que a federação marcasse para o sábado e o Vasco, quero mandar do Maracanã. O Vasco do Maracanã, ele vai ter a sua torcida. Aliás, nos 2 últimos confrontos Copa do Brasil, bem mais numerosa que a do Fluminense, nos 2 jogos. E eliminou o Fluminense. Isso. Então o Vasco é um time grande, ele vai para o Maracanã, embora não seja onde ele manda, seja manda de São Januário, ele se impõe como um mandante, porque é um grande clube com a grande Madureira, não tem uma grande torcida. Então ele vai para o Maracanã, vai ter 5 caras pela Madureira, a torcida toda do Flamengo, onde o Flamengo está acostumado a jogar, é inversão de mando. Quer dizer, aí você vai levar isso a sério, as últimas consequências, o campeonato desse, dá para levar a sério? Eu acho que não. Aqui eu me lembro que teve uma ocasião que o Palmeiras jogou com o Audax na primeira rodada do Campeonato Paulista, e o jogo foi no Allianz Parque. Com o mando do Audax. Sim. Quer dizer, isso é meio que comum nos estaduais. Não, direto, acontece toda hora. E vai acontecer agora com esse jogo do Flamengo contra o Madureira, mando do Madureira no Maracanã. Mas o fato de ser jogos com o Madureira, ainda mais no Maracanã, é óbvio que para o Felipe Luiz, ele pode escalar força máxima contra o Lanús, ele tem a possibilidade de colocar um time meio mesclado ali, né? Contra o Madureira, que é um adversário que não é tão foda, mas jogando no Maracanã, sabendo que tem um segundo jogo, mesmo que ele empate ou que ele perca, ele tem outra chance no Maracanã, se tiver uma zebra no primeiro jogo, ele tem uma segunda chance no mesmo estádio para tentar derrotar o Madureira. Então ele pode colocar a força máxima na cabeça dele nos 2 jogos contra o Lanús. Então acho que isso favoreceu muito o Flamengo no calendário desse momento,
pensando na Recopa Sul-Americana. Em 2 jogos é o favorito. Amanhã é um jogo difícil, jogar na Argentina é difícil. Eu falo isso bastante aqui. O Flamengo, o Palmeiras são times que têm vencido, têm conquistado títulos nos últimos anos, né? A maior parte dos títulos nos últimos anos. E isso às vezes é confundido com uma obrigação de ganhar de todo mundo, toda hora, em qualquer lugar. Não é assim. O jogo na Argentina é duro, é difícil. O Flamengo, nessa campanha vitoriosa da Libertadores, né? Foi o campeão no ano passado. Ele jogou 3 vezes na Argentina, não ganhou nenhuma vez lá. Ele jogou com o Central Córdoba lá e empatou. Jogou com o Estudiantes, perdeu, depois ganhou nos pênaltis. E jogou com o Racing lá e empatou. Então, o Flamengo foi 3 vezes à Argentina na Libertadores e não ganhou nenhuma vez. Então, jogar na Argentina é difícil. Então, amanhã é um jogo difícil para o Flamengo. Naquele jogo, se você voltar com empate, ótimo resultado para decidir em casa. É um confronto de 2 jogos, você vai decidir na sua casa e o Flamengo é um time melhor. Então, acho que é bem um confronto típico como esse, como foi com o Estudiantes, como foi com o Racing. Confronto em 2 jogos que na casa do adversário, se você trouxer um empate, é excelente e tentar trazer o confronto para sua casa numa condição que você tem a chance de vencer em casa e conquistar o título. Então, acho que é mais ou menos por aí esse confronto. O Flamengo, claro, agora não está no mesmo nível que estava quando enfrentou o Estudiantes nas quartas de final do ano passado e o Racing na semifinal, mas a Argentina também está começando uma nova temporada. Também o Lanús não é um time que vai estar voando, assim como o Flamengo não está, mas o Flamengo é melhor. Então, eu acredito que o Flamengo em 2 jogos conquista. Acho que para o jogo de amanhã especificamente, não acho que o Flamengo seja um favorito para ganhar na Argentina. Acho que o palpite para mim seria um empate na Argentina e uma vitória do Flamengo no Rio. Acho que é mais ou menos por aí esse confronto. Um Flamengo melhor e, por isso, acho que ele pode não perder na casa do adversário, fazer o resultado na sua casa e levar a taça. Tem um contexto que ficou bem favorável aí pro Felipe, né? Que é o cruzamento com o Madureira na semifinal do Carioca, com 2 jogos. Afinal, um jogo só. Se ele tivesse um clássico contra Botafogo, Vasco, Fluminense, claro que seria outro nível de enfrentamento, né? Madureira tem um time inferior, claro, a esses 3 outros tradicionais adversários. E ainda há uma bizarrice no Campeonato Carioca, né? O Vamp tem experiência nisso, que é a inversão de mando de campo, que o Madureira vai mandar o jogo com o Flamengo no Maracanã. Porra, é o campo que o Flamengo joga, é o campo do Flamengo. Então, a inversão de mando de campo. Aí não dá, né, cara? E tem gente que arranca os cabelos por causa do Campeonato Carioca. Gente, não dá para levar isso tão a sério, pô. O jogo eliminatório, semifinal, o Madureira pode chegar à decisão do título carioca, seria um feito e tanto, eliminando o Flamengo. Ele abre mão de jogar no seu estádio, algum estádio que não deixa o Flamengo tão confortável, para jogar no Maracanã, porque vai ter a renda. Ok, mas aí tá bom, está priorizando uma renda, creio eu, do que a possibilidade que existe, né, de aplicar uma zebra. Ganha um jogo, de repente segura o empate, leva para os pênaltis, volta redonda e foi para os pênaltis contra o Vasco. Enfim, isso é inversão de mando. Acho que isso esportivamente, ainda mais numa fase eliminatória, de semifinal, compromete muito a competição. Porque é um momento decisivo, não é nem um jogo de começo de campeonato, é um momento decisivo. Mas para o Felipe Luiz ficou muito bom, porque ele pode jogar com força máxima lá na Argentina, colocar um time misto aí no domingo à tarde, domingo à noite, né, 20h30 o jogo, contra o Madureira. Joga na outra quinta no Maracanã, pode colocar força máxima. E se ele fizer um bom resultado do primeiro jogo com o Madureira, que é muito possível mesmo, colocando o time que jogou contra o Botafogo, que é um time cheio de reservas, venceu o Botafogo, pode vencer o Madureira, evidentemente. O outro jogo é só na outra segunda, 9h da noite, dia 2 de março. Ele passa a ter aí uma possibilidade de administrar bem, sem desgastar tanto o elenco, dando ritmo a mais jogadores. Para ele ficou ótimo. Tem 2 jogos mais pesados, que valem uma taça, e 2 jogos que são mais suaves, ainda mais sendo os 2 do Maracanã, que vale a vaga na final. Enquanto o adversário da final, se lá chegar o Flamengo, vai ter um embate muito mais pesado, que o Vasco e o Fluminense é um clássico. Por mais que o Vasco venha mal, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Foi agora, no final do ano passado, em dezembro. Não tem muito tempo, foi há 2 meses e pouquinho. Aliás, foi há 2 meses, exatamente 2 meses, né? Mais ou menos isso. Então, é pouco mais de 2 meses. Acho eu. Enfim, em torno de 2 meses. Dezembro. Foi em dezembro, afinal foi 21. Foi um pouco antes, hoje é dia 18, foi mais ou menos há 2 meses. 2 meses agora. Dia 14, foi 7, a final, a última rodada, 14 e 20. 14, hoje é 18, quer dizer, há 2 meses e 4 dias. Então é muito recente, o Vasco eliminou com o Diniz e tudo, que está muito questionado. O Fluminense, 2 jogos do Maracanã, agora no sábado vai ser o primeiro jogo, o segundo do Maracanã, comando do Fluminense no outro domingo, dia 1º. Então essa é a situação. Para ele ficou muito bom, para o Felipe.
para ele poder escalar um time mais forte, fazer uma mescla no outro jogo, dar rodagem para certos jogadores, não vai ter que jogar no piso de plástico, né, que, por exemplo, o De La Cruz não jogou contra o Botafogo, nem foi relacionado, por conta do piso de plástico. Se o Jorginho tiver condições de jogar eventualmente contra o Madureira, um jogo para recolocar em ritmo de jogo, para jogar no Maracanã, perfeito, é ótimo. Então, para ele ficou muito bom, É bem melhor fazer 2 jogos com o Madureira nessa situação do que jogar Taça Rio, que vai jogar o Botafogo, jogos que valem um troféu que já não tem peso nenhum, e muito menos o Torneio da Morte, que foi o risco que o Flamengo correu. Que seria, para jogar contra o rebaixamento, seriam 6 jogos, né? Agora ele fez 1 com o Botafogo, mais 2 com a Madureira e possivelmente a final. No máximo 4 jogos. Tudo bem que no Torneio da Morte fosse disputar, além da vergonha que seria, né, jogar esse negócio, poderia botar um time sub-20, depois de vencer 2 a 3 jogos, você poderia botar os garotos. Mas essa condição é bem melhor, né? E o Flamengo fica mais próximo na final e possivelmente ser até tricampeão carioca. Mas isso aí tem que ser dito. É inversão de mando de campo. A federação não deveria aceitar. Ainda mais nesse momento. Até se você quisesse ser tolerante, fosse primeira rodada, segunda rodada do campeonato, tudo. Também seria inversão. Mas agora, na semifinal, realmente. E o Madureira praticamente joga a toalha, né? Como se entrasse assim, vou perder mesmo, então vamos faturar uma grana aí com a renda do jogo como mandante e seguimos. Só quem reclama do Felipe incondicionalmente é a Flá Mimimi, presidida pelo nosso apresentador, né? Sim, não sou eu. Não, hoje é você. Temos até um programa muito mais equilibrado hoje, sem aquelas coisas, aqueles gritos, aquele nervosismo dele com o Flamengo, né? Ele deve estar já ansioso. Se quinta-feira o Flamengo não vencer de goleado o Lanús, apesar do retrospecto que você apresentou aí dos brasileiros jogando lá no estágio lá Fortaleza, ele vai chiar, porque ele é o presidente assumido da Flá Mimimi. Então, tirando esse pessoal da Flá Mimimi, o torcedor critica pontualmente, como a gente critica também, uma escalação, uma estratégia que deu errado, é normal, né? Qualquer treinador, ninguém está acima do bem e do mal que não pode ser criticado. Mas o trabalho do Felipe é ótimo, pô. Isso aí é uma bobagem. Ele é um técnico muito jovem, né? Ele tem 40 anos, então ele tem muito ainda a evoluir, né? E a tendência é que ele cresça ainda mais e está com um elenco muito forte, com contratações importantes que foram feitas para essa temporada. Então, o Flamengo tem uma perspectiva muito boa para essa temporada. Está demorando um pouquinho a engrenar, é fato, mas se você olhar a temporada no todo, está muito longe do momento ideal para você atingir o ápice, né? Não é agora. Ano passado, tenho lembrado isso, o Palmeiras chegou no seu melhor momento, naquela sequência de jogos em casa, com algumas goleadas, que já foi no segundo semestre. Mas quando chegou na hora decisiva, o time fez água no campeonato, perdeu vários pontos, empatando em casa, perdendo pontos que não parecia que perderia, e o Flamengo foi campeão. Justamente por isso, porque o Flamengo venceu os jogos na final e o Palmeiras começou a tropeçar, a ponto do técnico meio que desistir antes de acabar o campeonato, porque o time vinha mal também, e jogou mal a final da Libertadores, e perdeu a Libertadores. Então o momento ideal para você atingir esse ápice não é agora, né? Aí tem uma série de questões, a pré-temporada, continuo achando que não havia uma outra opção diante do calendário, do que aconteceu com o último jogo já no dia 17 de dezembro lá no Catar. Mas enfim, agora eu acho que é um momento bem oportuno, como eu falei, que ele tem um calendário interessante. Olha, ele teve 5 dias entre o jogo contra o Vitória e o jogo com o Botafogo. Agora mais 4 dias entre o jogo do Botafogo e o jogo do Lanús, né? Aí ele vai jogar no domingo à noite, 3 dias. Mas contra o Madureira, não é um clássico. Aí ele vai ter 4 dias até pegar o Lanús no Rio, 2 jogos no Rio. Depois continua no Rio com o Madureira na segunda. Aí ele tem quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias de novo. Pô, não tá bom? Claro, vai ter uma hora que vai apertar, porque vai ter adiamento do jogo do Mirassol, que poderia ser numa dessas datas, a não ser que seja eliminado. Aí pode ser na final do Campeonato Carioca. Se passa pela Madureira, esse jogo vai ficar lá para frente para algum outro momento. Mas nesse recorte, ele tem intervalos que são raros nesse momento da temporada, e na temporada inteira, né? E pegou aí um adversário mais fraco, né? E não é desrespeitar a Madureira, achar que já ganhou, mas é óbvio, né? Você quer pegar o Madureira, Fluminense ou Vasco? É melhor pegar a Madureira. Já pegou o Botafogo? É lógico que é melhor pegar a Madureira. Evidente, como o Fluminense pegou o Bangu, o Vasco Volta Redonda, o Flamengo e o Botafogo se pegaram, um dos grandes saiu, né? Enfim, aqui em São Paulo os 4 grandes podem até avançar, porque a federação deu uma sorte danada nesse cruzamento, né?